Que muita graça e paz da parte de Jesus seja com cada um de vocês, meus queridos. Dando continuidade ao nosso estudo doutrinário, hoje nós estaremos versando sobre o início do ministério de forma factual de Jesus, depois dele ser batizado por João Batista, depois dele ser levado ao deserto para ser tentado, e agora a culminância desse processo com a prisão de João Batista por parte de Herodes. Me acompanhe nesse estudo e eu gostaria de pedir que você pudesse interagir, colocando ali no YouTube, nos nossos vídeos, o seu comentário, o seu entendimento, as suas dúvidas, e nas próximas aulas nós estaremos, na medida do possível, respondendo para que todos possam partilhar de modo mais crescente, mais abundante esse conhecimento. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre justamente esse processo. João Batista, que é o precursor do Nazareno, o precursor de Jesus, sendo aquele que, envolvido nessa história da vida de Jesus desde o início, né? Através do nascimento e do seu parentesco com Jesus, a questão do batismo de Jesus, agora a sua prisão, que vai determinar que Jesus ele vá para Galiléia, dando início ao seu ministério. Vamos passando aqui o nosso slide e fazendo comentários deles. Vamos ler o nosso texto áureo que se encontra em Mateus 4,12. A palavra de Deus nos diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Então, esse processo da volta de Jesus para a Galiléia se culmina verdadeiramente na prisão de João Batista, mas de alguns fatos importantes que estão encadeados, como nós falamos anteriormente. Batismo de Jesus por João Batista, a questão da tentação de Jesus no deserto e agora a prisão, que é aquele start, aquele momento que define a saída de Jesus da Judeia para a Galiléia. Esse relato bíblico representa o período em que Herodes Antipa era tetrarca da Galiléia e da Pérea, né? Esse era o nome do governante da Judeia, e é esse homem justamente de que estão ligadas as histórias de Jesus e de João Batista também, em alguns fatos muito sérios. Herodes era filho de Herodes o Grande e nasceu em 20 anos antes de Cristo e morreu 39 anos depois de Cristo. É justamente essa personagem aí importante de compreendermos dentro desse processo, no cenário de fundo dessa saída de Jesus da Judeia para a Galiléia. Esse Herodes Antipa, o rei Herodes Antipa, era indumeu. Os indumeus edomitas eram descendentes de Esaú. Os irmãos estão lembrados aí dessa história de Esaú, né? De Gênesis, né? Leia aqui o texto para que nós tenhamos uma compreensão sobre essa outra personagem agora, Esaú. Tinha Jacó feito um coziado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste coziado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu.
Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Então nós vamos ver de que Herodes o Grande, Herodes Antipas, seu avô, eram homens que vieram de uma descendência que não temeram a Deus. O próprio Esaú aqui vende o direito de primogenitura ao seu irmão sem nenhuma preocupação do que adviria a partir disto, né? E esse povo, que era descendente de Esaú, ocupavam originalmente a área situada entre o Mar Morto e o Golfo de Acaba, né? Os edomitas, eles foram judaizados, sobretudo no período de João e Cano. Isso é muito interessante, não foi algo natural. Os descendentes de Esaú não temiam a Deus, não tinham comprometimento com as raízes judaicas de adoração exclusiva a Deus. Muito pelo contrário, o próprio Esaú casou com outras mulheres que adoravam outros deuses e permitiu essa promiscuidade dentro das suas famílias, e nós chegamos aí a essa situação de que esse povo, descendente de Abraão, sim, mas que afastados do propósito de Deus, negligentes em relação aos valores que Deus havia marcado na sua escolha, na vida de Abraão e seus descendentes, esses são justamente edomitas, chamados de edomitas, e que precisam, em um período aí muito grande, serem judaizados, né? Serem ensinados, serem chamados a experimentarem dessa adoração exclusiva a Yahvé. Mesmo sendo gentios, eram conhecedores e obrigados aos usos e costumes religiosos dos judeus. Quer dizer, eles ficaram dentro do território judeu e acabaram tendo de ser obrigados a conviver e obedecer essas regras, essas normas da religião judia. A partir de 63 a.C., a Judéia passara a ser administrada pelo governador romano da Síria e dividida em 4 tetrarquias. Isso quer dizer que o Império Romano já tinha dominado a Síria, né, no mundo antigo, e ainda não a Judéia. A Judéia ainda era dominada pelos gregos, mas a partir daí os romanos dominaram os gregos e, consequentemente, passaram a dominar também a Judéia, e foi dividida essa região em 4 tetrarquias. Nós vamos falar mais adiante um pouco do que seja isto, né? Antipatro, pai de Herodes o Grande, vamos seguindo aqui o raciocínio. Herodes o Grande, pai de Herodes Antipas. Então, Antipatro é avô de Herodes Antipa, a personagem que nós estamos chamando a atenção aqui. Esse foi um grande conquistador, uma pessoa que teve uma relação muito aliada a Roma. E por conta disto, ele passou a ter vários benefícios de Roma, entre as quais cidadania romana, isenção de tributos e cargo de administrador da Judéia. É aí que nós vamos ver onde é que se enquadra agora esse Herodes Antipa governando a Judéia. Por quê? Porque seu avô havia conquistado essas terras, aliada de Roma, e sendo pai de Herodes o Grande, passando esse território ganho da parte de Roma ao seu filho Herodes Grande, esse agora, no final da sua vida, divide a Judéia entre os seus filhos. E essa parte, essa divisão chamada de tetrarquia, é justamente porque eram 4, uma divisão de 4 pedaços dessa terra. Uma delas é dada a Herodes Antipas. Herodes Antipa era um príncipe frívolo, um homem perverso,
acusado de muitos crimes. Entre eles, o de ter participado dos eventos que levaram à execução de João Batista e de Jesus de Nazaré. Estão lembrados, né? De que quando foi levado pelos sacerdotes Jesus a Pilatos, Pilatos, para não querer se envolver com aquela situação, manda para justamente Herodes, que governava ali a Judéia, sendo de que Herodes, ele a princípio quer somente ouvir a Jesus na ideia de que talvez fosse a ressurreição de João Batista. E depois manda que Jesus seja levado de novo a Pilatos. Ele se exima, não tem a coragem de fazer o julgamento de Jesus. E aí já nos impõe toda essa questão uma pergunta: por que João Batista foi preso? Estudaremos mais adiante um pouco mais dessa personagem, João Batista. Mas os irmãos estão lembrados que nós já estudamos alguma coisa da origem, da forma com que ele andava, como ele falava, mas é importante aqui chamarmos atenção agora sobre alguns hábitos e a personalidade de João Batista. João não tinha hábito de meias palavras, é como se diz no dito popular entre nós, não tinha papa na língua. E ele condenava com veemência o que era errado, o que era imoral. Ele não deixava que nada que viesse a ele e que contrariasse os princípios da palavra de Deus, a vontade de Deus, que ele prontamente denunciasse. Nós vamos ver, por exemplo, essa denúncia com veemência em Mateus capítulo 3, versículo 7 a 10, onde diz o seguinte, a palavra do Senhor: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Outro versículo também é João 14:4, onde, mais uma vez, nós vamos ver essa atitude veemente de denúncia de todo erro, de todo pecado feito por João Batista. Mateus 14, versículos 3 e 4. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodisa, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não é lícito possuí-la. Então é justamente a partir disto que nós vamos ver os motivos pelos quais João vai ser preso, porque ele fazia denúncia daquilo que era errado. Outra coisa importante, irmãos, que nós já podemos tirar aqui como lição, é que, tal como João Batista, a igreja precisa sempre ter a mesma atitude. Hoje nós estamos muito carentes de homens valentes, mulheres valentes, servos e servas de Deus, que denunciam o pecado dos poderosos e mantêm a sua integridade a todo custo, que não se dobre a isto. E é justamente em João 15, versículo de 15, 18 a 22, onde nós vamos encontrar o seguinte na palavra de Deus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro de que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isto o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão as vossas. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome,
porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhe houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa dos seus pecados. João capítulo 15, versículos do 18 ao 22. Então nós vamos ver aí de que a igreja precisa ter essa atitude de denunciar o erro. Infelizmente nós temos vivido tempos de muita omissão, de muita covardia diante daquilo que nós precisamos falar e pregar ao mundo. Mas aqui fica o exemplo, a lição de João Batista. Por causa da sua reprovação pública a respeito do pecado de Herodes, essa denúncia pública que João Batista fazia de que Herodes estava vivendo com a mulher do seu irmão, estava vivendo com a mulher de Filipe. E ele denuncia isto em Lucas 3,19, onde a palavra de Deus vai nos dizer: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Então nós vemos essa grande lição de João Batista, de não se acovardar diante da denúncia que precisava ser feita dos pecados de Herodes e do povo. Por causa disso, o que acontece? No 6º mês do ano 26 depois de Cristo, ano Domini, foi levado para a fortaleza de Maqueronte, onde foi mantido por 10 meses, até o dia da sua morte. Denunciou e agora ele experimenta justamente a questão da sua denúncia sendo preso, que vai culminar com sua morte. Esse ponto daí vai marcar o retorno de Jesus à Galileia e o início do seu ministério. É um episódio da vida de Jesus que aparece nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e João. Em Mateus capítulo 4, como nós havíamos antes lido, diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. É justamente nesse ponto que nós vamos ver de que o retorno de Jesus à Galileia tem como estimulador, tem como espoleta, tem como aquilo, como força inicial, justamente essa questão da prisão de João Batista. É isso que vai desencadear essa ida à Galileia, onde Jesus escolhe ali os seus primeiros discípulos e inicia de forma factual a pregação das boas novas do Evangelho. Nós estamos contentes de termos chegado até aqui e esperamos de que haja uma contribuição da sua parte, postando ali no YouTube o seu comentário, a sua dúvida, para que nós possamos assim respondê-las na próxima lição. Deus te abençoe, um bom dia, que Deus nos dê muita graça, e daqui a pouco nós temos a nossa EBD também. Nós vamos procurar fazer uma EBD interativa, fazer uma EBD que nós consigamos participar vivamente. Deus te abençoe, até mais, em nome de Jesus.